Olá, tudo bom? Meu nome é Josias Sidkenu, faço parte da matéria Prática de Eletromagnetismo, do professor Gerardo Antônio. Vou apresentar um pouco sobre a experiência número 3, simulação de campos magnéticos. Sou da Universidade de Brasília, Faculdade do Gama, turma B. Desculpa. Bem, o que é um campo magnético? Basicamente, eles contêm cerca de um material em correntes elétricas e são detectados pela transparência que exercem sobre materiais magnéticos ou cargas elétricas em movimento. Ou seja, ele é considerado vetor, por ter em módulo, direção e sentido. Se a gente usar programas ou então alguns tipos de experiências, podemos observar essas linhas magnéticas, porém esses campos magnéticos, porém eles não são, nós não conseguimos observar eles em campos nus, em olho nu. Esse trabalho, vamos explicar vários tipos de fenômenos do eletromagnetismo, como eles funcionam tanto na prática como na teoria, como por exemplo, o efeito Meissner e como funciona a permeabilidade magnética, que são coisas que nós não vemos no cotidiano. Bem, como já foi falado, né, esse experimento vai ser dividido em duas partes. A primeira parte será feita no programa do Maxwell, onde vamos explicar sobre as linhas magnéticas, tanto da bobina quanto da parte dos ímãs. Já na segunda parte do experimento, vamos explicar sobre as linhas magnéticas de uma bobina, como já falado. Esses são alguns conceitos que vamos estudar: permeabilidade magnética, efeito Meissner, supercondutor, materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos, e integrados permanentes. Bem, a permeabilidade magnética pode-se dizer que ela é uma fórmula, né? E o símbolo da sua expressão é esse aqui. É uma constante de proporcionalidade, dependendo do material e da sua preparação, que vai relacionar a indução magnética do material em um determinado ponto, em função do campo magnético que existe nesse mesmo. Os materiais pragmáticos e a permeabilidade magnética é maior do que 1. Nos diamagnéticos é menor do que 1. Nos ferromagnéticos, 1/8 superior a 1. Ou seja, isso eu vou explicar mais na frente. Os ferromagnéticos, eles são muito poderosos. Os paramagnéticos, eles não são tão fortes assim, mas são fortes. E os diamagnéticos, eles repelem. Ou seja, ao invés dele atrair, ele repele. Esse aqui temos a expressão da permeabilidade magnética. Bem, o efeito Meissner. O efeito Meissner é a expulsão de um campo magnético de um supercondutor. Foi descoberto por Walter Meissner e Robert e Robert. Descobriram esse fenômeno em 1933, a distribuição do fluxo externo de espécies de condutores, a quais eles resfriam abaixo de sua temperatura de transição. Ou seja, coloquei aqui a imagem desse trem aqui para explicar melhor sobre esse efeito Meissner. A lente do ímã induz correntes em um supercondutor. Assim, o campo magnético cancela o campo do ímã, ou seja, gera um campo oposto ao do ímã, produzindo uma repulsão, como se trata do supercondutor mostrado aqui na foto. Ou seja, vai acontecer uma levitação. E assim que eles estão fazendo nos trens de hoje em dia, super rápidos. Ou seja, eles apenas se levitam, não chegam nem a encostar nos trilhos. Dessa forma, eles se tornam super rápidos. Um supercondutor. A supercondutividade é uma propriedade física de característica excêntrica, ou seja, de certos materiais que, quando resfriados a baixa temperatura, tendem a conduzir a corrente elétrica sem resistência nenhuma ou perdas.
ocasionando campos de fluxo magnéticos que são expelidos do material. Ou seja, um supercondutor, quando ele se resfriam a baixas temperaturas, eles não têm perdas de corrente elétrica, nem de resistência ou qualquer outro tipo que possa atrapalhar a sua condutividade. Por isso ele é considerado um supercondutor. Material paramagnético. Os paramagnéticos consistem em correntes de polo magnéticos em paralelos, como nós vemos aqui as fotos aqui das setas. Eles tendem a se alinhar dessa forma em um campo magnético externo. Esse efeito ocorre devido ao spin mecânico quântico. Material ferromagnético. Bem, esse aqui já é um dos mais conhecidos e um dos mais fortes, né? Ferromagnetismo é o mecânico básico pelo certos materiais formam permanentes, ou seja, são atraídos por acompanhados. Na física, vários tipos de magnetismo são distintos. Ferromagnetismo é o mais forte, como já falado antes. Esse aí é o que a gente vê, por exemplo, quando a gente coloca um ímã e ele puxa pregos, parafusos, clipes e diversos outros tipos de ferros mais conhecidos. Materiais diamagnéticos. Bem, esse aqui já é um pouco diferente. Ao invés dele atrair, ele meio que repele os, os materiais que eram para ser conduzidos, né? Ou seja, diferente dos paramagnéticos e dos ferromagnéticos, que são atraídos, ele repele. Ímãs permanentes. Uma permanente é um objeto fabricado a partir de misturas de minerais. Ímãs são objetos capazes de atrair metais ferromagnéticos devido ao campo magnético que possuem, que pode ser natural ou artificial. O ímã permanente pode ser constituído de alumínio, níquel, cobalto, estrôncio, ferrite, bário, samaro e neodímio. Bem, agora vamos para as simulações feitas no aplicativo Unsoft Maxwell, onde vamos simular alguns ímãs e no final uma bobina. E depois vamos explicar mais ou menos os resultados e as discussões sobre eles. Opa! Bem, nesse primeiro vídeo aqui, nós podemos observar como que o material ele funciona, né? Como ele vai estar as suas ondas magnéticas, né? O seu campo magnético vai se comportar. Bem que ele vai sair do centro, né? E até as bordas, repelindo-se em uma parte mais que reta, né? Saindo meio de acordo com o formato do ímã. Vamos para o segundo vídeo.
Nesse caso aqui, já podemos observar meio que diferente, né? Ao invés dele se comportar, suas linhas magnéticas em conformidade, ou seja, vamos se dizer assim, bem certas, ela se comporta de uma forma um pouco mais diferente. Ou seja, ela não tem meio que uma direção exata, em que ela se comporta de um lado para o outro, um pouco de lado, um pouco de outro. Agora vamos para o terceiro vídeo. Bem, nesse aqui, podemos observar meio que ela entra e sai do centro do nosso ímã. Ou seja, vemos essas ondas aqui entrando, essas ondas aqui saindo, ondas entrando e ondas saindo. Aqui nós temos o espectro dela, né? Que vamos explicar um pouco mais na frente. Vamos para o próximo vídeo. Bem, isso aqui sendo o último vídeo, né? Dessa parte dos ímãs. Vamos lá. E aqui nós vemos essa onda, né? Deixa eu voltar aqui. Como elas se comportam. Ou seja, ela pega aqui e vai entrando aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nós vemos suas linhas magnéticas, elas são bem uniformes. Elas vão de um ímã, de uma parte de ímã, pega no outro. De um ímã, vai para outro. E assim vai fazendo. Aqui nós temos o último vídeo, onde temos uma bobina e vamos envolver ela por materiais, sendo alumínio, ouro, ferro, cobalto, magnésio, e vamos explicar mais à frente nos resultados qual foram suas interações, né? Qual foram suas linhas magnéticas, quais foram seus campos vetoriais, e explicar tudo um pouquinho sobre elas.
E vamos comparar o alumínio. Bem, nessa parte aqui, nós temos basicamente a estética dela. Aqui nós temos o vetor do campo magnético, como nós vemos aqui nas linhas. Aqui nós vemos os fluxos em linhas de campo magnético. E aqui nós podemos observar a magnitude do campo magnético. Ou seja, praticamente nós vamos nos basear nossas comparações dos resultados em dois, né? A magnitude do campo magnético e o fluxo de linhas de campo magnético. Bem, aqui podemos observar que o alumínio aqui ele não tem no seu campo magnético. Nós vemos ele aqui que ele é bem similar. Ele começa aqui bem na ponta. Vamos supor não tão forte, um pouco fraco e vai se expandindo. Vemos aqui as suas linhas do campo magnético bem bem espaçadas, não tão uniformes. Aqui já temos do ferro. O ferro aqui, em comparação ao alumínio, vemos que ele é um pouco mais forte, né? O seu campo magnético no meio aqui, no centro, é um pouco mais forte. Suas linhas aqui suas linhas de fluxo do campo magnético, né? Vemos agora a parte do magnésio. Em comparação aos outros dois, ele é o mais forte, onde tem seu campo magnético, onde tem seu fluxo de linhas do campo magnético um pouco mais espaçadas. Ele se dissipa um pouco melhor, né, do que o alumínio e o ferro. Agora temos o ouro. Nós podemos observar aqui que o seu campo magnético ele é bem uniforme. Vemos também que a intensidade do seu campo magnético ele é um pouco comparado ao ferro, né? E os seus fluxos de linhas do campo magnético eles são, como vemos aqui, ó, eles são bem uniformes. Bem, temos o chumbo aqui também agora, que é um material também bem interessante, porque vemos seu fluxo de linhas de campo magnético, eles são bem uniformes, né? Eles não têm tanta irregularidade, e vemos que seu campo magnético, comparado aos outros, parece fica meio entre que o ouro e o ferro, o ouro, o magnésio, um pouco abaixo do magnésio, né? Mas comparado com o ouro e com o ferro. Agora temos o cobalto aqui. Ele aqui já é um pouco diferente. Ele repele, né? Ao invés dele atrair, meio que ele repele. Vemos aqui tanto no fluxo de linha, como no campo magnético. Bem, tendo em vista tudo isso abordado, podemos ter uma ideia melhor, né? Após esses experimentos, tanto no programa do Maxwell, que essas linhas de campo magnético se comportam em determinadas situações, né? Cada um temos um tipo de situação diferente. E com o efeito Meissner é tão interessante, pois ele bem, em certos casos ou exemplos, ele é capaz, como já citado atrás, né? Ele é capaz de mover até um trem, apenas pela sua repulsão, né? Dos supercondutores. Igualando os dois experimentos, tanto na prática como na teoria, vimos que as linhas magnéticas se comportam basicamente iguais, tanto na simulação como na prática. O que difere algum entre os dois são apenas como você está visualizando, porque os dois se comportam bem iguais. Aqui nós temos a nossa bibliografia, que foi usada para poder fazer esse trabalho. São os materiais magnéticos, ímãs permanentes, materiais ferromagnéticos e os supercondutores. Então, essa é a nossa apresentação.